paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é missionária Nádia. Mais um dia na presença do nosso Deus. Já agradeceu hoje pelo fôlego de vida? Eu costumo dizer pelo fôlego de vida, né? Para quem não me conhece, porque a gente tem que ser grato só em estarmos respirando, só de termos acordado num dia como hoje. Já é uma bênção, né? Já é uma graça do Senhor que Ele nos concede. E nós devemos ser agradecidos ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Para quem gosta de acompanhar, hoje a gente vai estudar a palavra que está em Mateus 13:47. Anote, depois você vai meditar nessa palavra. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade na tua presença. Que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe cada irmão que assistir esse vídeo, Alai, Shurianda Elabachai. Que o Senhor venha falar aos corações, venha nos direcionar, Pai, venha responder em nome de Jesus, que não seja mais eu, mas o Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Hoje está um pouquinho friozinho aqui em São Paulo, né? Eu nunca botei blusa grossa e hoje eu tive que colocar. Glória a Deus, aleluia. Eu amo frio, né? Lá na parábola, fala sobre a parábola da rede, né? Quem aí é pescador? Eu amo pescar, eu e meu marido, a gente adora pescar, né? A gente adora comer peixe. E a gente gosta da pescaria em si, né? E aqui Jesus, ele usa, né, esse termo. Ele usa várias parábolas. Se você olhar para trás, ele usou a do joio, a do fermento, usou a do tesouro escondido, da pérola, da dracma. Jesus sempre falava por parábolas com algo que o povo poderia entender, né? E aqui ele estava falando essa parábola, ele tinha saído do meio da multidão e estava falando somente para os seus discípulos, né? E ele usou o quê? A rede. Porque a maioria dos seus discípulos eram pescadores e ele estava numa cidade onde tinha o mar da Galileia e ele estava ali numa casa à beira do mar e ele usou, né, essa parábola sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E ele fala assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins para deitarem fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos ou os bons, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus, aleluia. E o que Jesus estava explicando aqui? Como eu disse, ele explicava por parábolas para ser mais fácil, né? Que o povo era muito humilde, mais fácil do povo entender. Hoje tem muitos pregadores que usam palavras eloquentes, né? Aquelas palavras difíceis, muitas das vezes ele prega, a metade do povo não entende um terço do que ele pregou, porque ele usa só tipologia, usa só palavras eloquentes, palavras difíceis, né? E Jesus, ele era um homem simples, ele foi criado numa aldeia. E ele sabia para quem ele estava pregando, e aqui ele estava falando para os próprios discípulos, eles não estavam falando para uma multidão. E seus discípulos eram homens simples. E ele queria que eles entendessem sobre o reino de Deus. E ele usou aqui essa parábola da rede, porque todo pescador sabe, né? Eu costumo pescar com meu marido, né? E quando a gente pega peixe grandes e pequeno, na maioria das vezes eu peço para ele soltar aqueles lambari que chama lá no sul, né? Aqueles peixinhos bem pequenininhos. Meu marido gosta de comer fritinho, mas eu já gosto de pegar os grandes. E aqueles pequenininhos eu gosto de colocar de volta, até porque eu digo para ele que o ano que vem ou daqui uns meses a gente volta, ele vai estar maior, fica melhor, né?
E eu tenho um pouquinho de pena dos bichinhos também, né? Mulher tem essas coisas, né? Mas ele estava usando aqui os peixes, por quê? Porque ele disse que Deus vai mandar os anjos, sairão os anjos e vão fazer a separação dos maus e dos bons. Então, quando um pescador puxa a rede, eu já morei na beira de praia, já morei na praia, né, irmãos? Lá no Rio Grande do Sul eu morava muito em praia. E eu sempre gostei de pescaria, sempre gostei de comer peixe, então volta e meia eu estava lá, né? Então eu via, quando o pescador chega, quando ele lança, aliás, uma rede, que ele puxa aquela rede, vem todo tipo de peixe. Assim é o Evangelho de Cristo, quando nós lançamos a palavra, quando a gente faz o apelo, vem todo tipo de pessoas. Quando o pescador lança a rede e puxa ela de volta, quando ela puxa para cima do barco, vem todo tipo de peixe, vem tubarão, já peguei tubarão martelo, vem camarão, vem siri, vem todo tipo de peixe, irmãos. E aqui ele está usando essa parábola falando sobre o reino de Deus, vem todo tipo de peixe, todo tipo de pessoas, né? Tem vários tipos de pessoa na igreja, né? Tem uns tubarãozinhos, tem uns lambarizinhos, tem uns peixes, né? Uns peixes mais assim daqueles tipo salmão, né? Então tem todo tipo de peixe, ele diz aqui, toda a espécie, ó, recolhe toda espécie de peixe. E quando essa rede está cheia, né? Quando tá tudo cheio ali, os pescadores, eles vão se assentar e vão recolher os peixes que é bom pro uso, né? Porque se você não sabe, os pescadores têm um X tamanho de peixe para poder tirar para fora d'água, para pescar, né? Por lei, né? Tem uma lei que tem um X tamanho de peixe, dependendo também da época da desova, não pode tirar os peixes. Então, para quem entende de pescaria, sabe o que eu tô falando, né? Aí eles se assentam e começam a separar. Separa, esse aqui dá pra gente levar pra venda. Esse aqui não dá, joga de volta às vezes no mar, né? Às vezes tá os peixes ali mortinhos que já saiu da água, eles jogam fora. Então Jesus ele usava essas parábolas para o povo e aqui os discípulos entender, e eles entendiam muito de pescaria, tanto é que Jesus, quando encontrou a maioria deles, eles estavam lavando a rede, estavam no barco pescando, e Jesus disse: vem que eu vou te fazer pescadores de homens, glória a Deus. E aí ele diz que eles escolhem os bons para os cestos, aqueles que eles vão poder guardar para depois fazer seus negócios, né? E os ruins, eles deitam fora. Assim é Deus. Dentro da igreja tem vários tipos de peixe, que nem Jesus falou nas parábolas anteriores, tem o joio e o trigo. Então aqui ele estava mostrando que dentro da igreja tem vários tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que se criam ali dentro da igreja, que você pensa que é uma pessoa liberta, uma pessoa transformada, mas que vai chegar no grande dia. E o pescador, né, que é ele e o Pai que está no céu, eles vão fazer essa separação. Vai ter os peixinhos lá, bom, aqueles maravilhosos que obedeceram a palavra, que pregaram o evangelho, que realmente tiveram um encontro real com ele, que vai ser aqueles peixe maravilhoso, né, ao qual Deus tem prazer, né? Porque diz que lá de cima Deus tem prazer em ver o justo aqui na terra. Então ele vai fazer essa separação, e dentro da igreja tem os ruins. É triste falar isso, mas o próprio Jesus, eu estava lendo aqui na Bíblia, eu estava aqui meditando na palavra, a maioria das palavras de Cristo, ele sempre falou que existe a diferença do bom, do justo, daquele que não é de Deus, daquele que é. Ele faz essa diferença. Jesus, ele era o Filho de Deus. Então, quando a gente prega
e fala sobre as pessoas justas e as pessoas que não são, aqueles que são libertos e aqueles que não são, a gente está pregando a palavra, irmãos. Tem pessoas que não gostam, ai, mas pastora, a senhora é muito usada, mas a senhora fala demais sobre aqueles que não vão entrar no reino de Deus, sobre as pessoas têm que se consertar, mas a palavra é bem clara, não sou eu, pastora, que estou falando isso, a própria palavra, Jesus, ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém, ele sempre falou a realidade para o povo se consertar. Jesus chamou até o discípulo dele filho de Satanás. Jesus falou um monte de coisa para os fariseus, que se hoje a gente fosse falar para uma pessoa, a pessoa nunca mais voltaria para a igreja, né? Mas não é isso que eu estou pregando aqui a diferença dos bons e dos ruins. Dentro da igreja existe. Jesus está ensinando aqui os discípulos que na própria igreja de Cristo vai existir os peixes bons, que vai ser aqueles que Deus vai recolher, e os maus, os ruins que ele vai lançar fora. Aqui no final ele diz, e os lançarão, os anjos vai fazer separação dos maus e dos justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui é o inferno, irmãos. O pescador, na maioria das vezes, né, a gente fica com pena, passa na beira, né, de um lugar de pescaria e vê aquele monte de peixe mortinho na beira da praia, né? Eu mesma fico com dó, eu falo pro meu marido, por que deixaram morrer os bichinhos? Mas como que eles vão, né, o pescador puxar toda aquela rede enorme, às vezes tem milhares de peixes, não dá tempo deles salvar os peixinhos. Se eles fossem ter dó dos peixinhos, né, irmãos? Imagina, eles iam perder a maioria do tempo deles, mas não. E aqui ele está falando sobre essas pessoas más, essas pessoas que estão na igreja, mas que não vão ser recolhidas lá, e xuricanta ela baixai. O Espírito Santo de Deus, ele é bem claro. Aqui Jesus é o próprio Jesus falando que dentro da igreja de Cristo vai haver os bons e os ruins que vão ser lançados fora na fornalha de fogo. E a fornalha que ele fala aqui não é um forninho ali a qual você lança uma coisa, aí você queima um pouquinho, aí a brasa apaga, ou senão ali aquele foguinho não vai durar para sempre, vai chegar uma hora que vai estar apagado. Não, ele diz aqui na fornalha de fogo ardente, aonde vai haver choro e ranger de dente. Então, para você aí que ainda não voltou para os caminhos do Senhor, para você aí que está desconcertado com Deus, para você aí que está na igreja só esquentando banco, tem muitas pessoas que vão na igreja só esquentar banco, só para ver o apóstolo, a bispa, só para ver o profeta tal que vai estar na igreja, irmãos. Tem pessoas que vão para isso mesmo, para ver, para depois sair de lá falando mal, não gostou do culto, fala mal de tudo, né? Eu vejo isso, né? Não tô falando da minha igreja, mas eu creio que todos vocês também na sua igreja, aonde você congrega, tem os bons e os maus, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, que estão ali só por estar. Às vezes, muitas das vezes, um dia eu escutei uma pessoa falando, ai, por que essa pessoa não vai pro mundo de uma vez, tá aqui dentro só para atrapalhar? Não, irmãos, a gente tem que ter um coração compassivo. Enquanto a pessoa está dentro da igreja ouvindo a palavra, eu creio que Jesus está trabalhando. Existe peixinhos, existe peixes e peixões, cada um tem o tempo certo. É o que eu costumo dizer, cada um tem seu tempo certo, cada um Deus trata da maneira dele, não é nós que vamos tratar, não é nós. O nosso trabalho é ser pescadores. A gente lança a rede, que é a palavra, e vai vir todo tipo de peixe, vai. A gente lança, às vezes, o anzol também vem, às vezes vem porcaria no anzol, né? Eu costumo dizer que às vezes vem até lixos, coisa que não presta vem no anzol, e assim a mesma coisa é a palavra, ela é lançada, nós pregamos, nós lançamos a rede,
a gente lança a palavra e às vezes vem os peixes bons e no meio desses bons vai vir os ruins. E a gente não é Deus para a gente ficar julgando. E quando a pessoa está dentro da igreja ouvindo a palavra, eu creio que o Espírito Santo está trabalhando, irmãos. Por mais que esse peixe esteja dando trabalho, por mais que seja um peixe que não vai ser muito aproveitado, a gente não sabe. Para Deus tudo é possível. Esse peixe que está aí do seu lado na igreja, que às vezes você acha que deve já ser lançado fora, às vezes não é assim não, irmãos. Às vezes Jesus está tratando, tem o tempo certo, né? Porque eu costumo dizer que o peixe, tem uns peixes que a gente pega para limpar, né? Que é rapidinho, tá limpo. Agora tem uns peixes que a gente demora mais tempo para limpar, tem umas gordurinhas aqui, tem uma escama mais dura, e assim é o povo que vem para Cristo. Nós não podemos achar que todo peixe vai vir bom ou todo peixe é ruim, não. Aqui Jesus já está mostrando a diferença dos bons e dos ruins. Só que no dia que Jesus voltar e recolher a sua igreja, ou no dia que nós estivermos na presença do nosso Deus, Ele vai fazer, os anjos, aqui ele diz, os anjos farão separação dos maus e dos bons, daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então aqui na terra você pode estar todo erradinho aí dentro da igreja, você pode estar fazendo a sua vida o que você quiser, só que no dia do juízo todos nós vamos passar pelo crivo de Deus. Todos nós passaremos por essa separação, Alai, Shurian, Delabachai, e que nós sejamos, né, esse peixe abençoado, esses peixe bom que vai ser proveitoso, Alai, Shurican, Delabachai, que nós sejamos esse peixe que vai ser proveitoso no reino de Deus. Esses peixes, né, maravilhosos aos olhos, que muitas vezes você vai numa feira e olha uns peixes lindos, né? Uns peixes maravilhosos, aí você vai olhando mais de pertinho, você vê que não é um peixe muito bom, não. Aquele peixe já tá passado. Então a aparência, irmãos, não quer dizer nada. No reino de Deus, Deus vai fazer essa separação desses peixes. Muitas das vezes, aos olhos do homem, aquele peixe é vistoso, é bonito, né? Anda com a Bíblia embaixo do braço, dá uns labassuriande labachai, como eu digo, né? Até em línguas fala. Só que aí você vai chegar mais perto, pegar aquele peixe que aparentemente aos olhos, né, enche os nossos olhos, aí você vai dar uma cheiradinha, tá estragado, Deus tá falando. Às vezes você olha o olhinho do peixe, né, não tá mais brilhando. Então, assim é o reino de Deus. Nós devemos ler a palavra, meditar na palavra e entender aquilo que o Espírito Santo, Alai, Shuricanta, Elabachai, quer conosco. Nós devemos ser esse peixe vistoso a qual Deus vai aproveitar, a qual Deus vai fazer a separação. Nós não devemos ser esses peixes que não prestam para nada, esses peixes que vai ser lançado fora. Já pensou a gente passar uma vida inteira achando que é um peixe vistoso, né? Porque é como se diz, o homem só olha a aparência, mas Deus vê aqui, irmãos, o nosso coração. E nós devemos ser esse peixe que sejamos vistosos, Alai, Shurian, Delabachai, aos olhos do nosso Deus. Nós não precisamos mostrar para o homem, não precisamos mostrar para ninguém que a gente é santo, que a gente é melhor que os outros, não. A gente tem que mostrar para Deus, irmãos. É Deus que vai fazer essa separação. Eu posso muito bem estar aqui, né, pregando com meu mantinho, tá aqui pregando a palavra e eu ser esse peixe estragado. Só Deus sabe a minha vida com ele. Em nome de Jesus tá amarrado que não, né? Mas eu faço o possível para ser esse peixe bom. Que nós venhamos no nosso dia a dia, no meio dos nossos familiares,
no meio dos nossos colegas de trabalho, aonde Deus me colocar, que eu venha ser esse peixe vistoso para o reino de Deus, que eu não seja só vistoso aos olhos dos homens, porque é muito fácil eu enganar os homens, mas a Deus, de Deus ninguém zomba, a palavra é bem clara, e aqui ele diz que os anjos vão fazer essa separação dos bons e dos maus, dos bons e dos maus e dos justos. Então, ele diz que vai lançar esses peixes que não servem para nada na fornalha de fogo ardente, aonde haverá ranger e choro. Que nós venhamos ser esses peixes, irmãos. Deus está falando no dia de hoje que nós venhamos ser esses peixes bons. Jesus estava aqui falando a parábola para os seus discípulos, essa palavra que vem a falar conosco, filhos de Deus, e que se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, que você venha se reconciliar. Jesus está voltando, Jesus está às portas, é tempo, igreja, da gente acordar. A palavra bem diz que nós devemos acordar. Acorda, igreja, acorda, a igreja não pode estar dormindo. Jesus diz que nós, como igreja de Cristo, não devemos estar dormindo. E a palavra é bem clara, o Senhor Jesus estava pregando para os próprios discípulos, e nós somos discípulos de Cristo. Que nós venhamos ser esses peixes, a qual ele vai recolher, alai, shuricam, telabachai, que nós não sejamos esses peixes que vamos ser lançados fora. Imagina, irmãos, a gente passar o tempo inteiro aqui na terra achando, né? Porque tem muitos aí que se acham, achando que somos de Deus, enchendo a boca para dizer que é de Deus, chegar lá na hora da separação, ser lançado no fogo do inferno, tá amarrado. Em nome de Jesus, eu profetizo que todos nós vamos ser escolhidos no nome de Jesus. Que você que ainda não se acertou com o Senhor, que você venha acertar a sua vida, que você venha tirar essas escaminhas que está aí ainda na sua vida, as escaminhas do pecado, a escaminha da avareza, a escaminha da mentira, a escaminha da prostituição, alai, shuricanta, elabachai, que você venha tirar as impurezas que ainda tenha na sua vida a tempo, enquanto o Espírito Santo de Deus está falando, é porque ele ainda está te dando uma oportunidade, alai, shuriandelabachai, a shuriandelabachai, e Deus está nos dando a nós, igreja, essa oportunidade. Ele estava pregando para os seus discípulos, irmão, que nós não venhamos esquecer disso. Essa parábola foi dita aos seus discípulos, e nós, como igreja, nós somos discípulos de Cristo. Que nós venhamos acordar enquanto é tempo, que nós venhamos ser esse peixão maravilhoso, né? Aos olhos do Senhor, não aos olhos do mundo, né? Aos olhos do Senhor, que nós venhamos agradar a Ele, né? Que nós venhamos encher os olhos dele, que eles venham nos recolher, né? Venha nos levar, nos separar para ele, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então que nós venhamos meditar no dia de hoje nessa palavra. Eu não vou me estender muito, porque a palavra nem precisa, né? Ela é bem clara, que você venha ser esse peixe, né? Esse peixão, como eu digo, vistoso aos olhos do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, pega o seu copo com água. Pai, muito obrigado por essa palavra, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, que nós como igreja, a gente venha a ser escolhido pelo Senhor, em nome de Jesus, que todos nós, aquele que está perdido ou aquele que se desviou dos teus caminhos, venha voltar, Senhor, há tempo ainda, há tempo. Enquanto o Senhor está falando com a sua igreja, é porque o Senhor está dando tempo da gente se arrepender, né, Pai? Em nome de Jesus, que nós venhamos tirar tudo aquilo que não presta,
Pai, eu abençoo e consagro essa fotografia, essa peça de roupa, esse copo com água, que essa pessoa que está acamada, que no momento que ela beber dessa água, ela será curada em nome de Jesus. Que o Senhor levou na cruz toda e qualquer enfermidade, que essa fotografia, essa peça de roupa venha trazer libertação, salvação, cura, Senhor, em nome de Jesus eu consagro. Amém. Beba da água, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu abençoo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.